Oi, gente, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite. Hoje, tá? Eu tô gravando uma explicação referente à aula das 3 e 4 da apostila que vem falar dos números reais, tá bom? Então, eu vou explicar os exercícios que vocês vão fazer, tá? Então, nas aulas 3 e 4, né, números reais, o que fala? Caro estudante, para o desenvolvimento das atividades propostas a seguir, será necessário relembrar alguns conjuntos numéricos. Você deve ficar atento aos comentários e possíveis complementos que o professor fará no decorrer das aulas, pois serão apresentados novos significados sobre números. Então, o objetivo dessa aula é localizar o número irracional na reta numérica e reconhecer as características dos números reais, tá? Eu vou postar também os vídeos do Google Sala de Aula, do Centro de Mídias, que vem aí explicando todos os conjuntos numéricos para vocês, tá bom? Saresp. Adaptado das afirmações a seguir. 1. O conjunto dos números inteiros é formado pelos números positivos e negativos, naturais positivos e negativos, e também os números representados por frações. 2. Os números irracionais são aqueles que a representação é decimal, é finita ou infinita e periódica. 3. Os números reais representam a união do conjunto dos números racionais com os irracionais. Gente, assistindo o vídeo, dá pra gente, dos vídeos do Centro de Mídia, dá pra entender bem essa pergunta, tá? Lembrando, né, que na última aula teve uma leve explicação, tá? E aí vocês vão, dentro dessas 3 afirmações, quais alternativas são corretas. Aí na A fala, somente a 3 é correta, na B, somente a 2, na C, somente a 1, e na D, somente as afirmações 2 e 3, tá bom? Aí vocês vão ver qual que é a alternativa correta e responder. Observe os números do quadro abaixo e indique qual pode ser chamado de racional e qual pode ser chamado de irracional. Então, tem esses números, né? Lembrando que os números racionais podem ser representados em decimal ou fração, né? Ou os números inteiros mesmo. E os números irracionais são representados por raiz não exata e o número π, tá bom? Então, vocês vão aí indicar quais são os racionais e os irracionais. 3. Utilize uma régua e esboce uma reta numérica. Então, vocês vão fazer uma régua, essa 3 vocês vão ter que fazer no caderno e tirar uma foto. Aí, vocês vão representar os números 2, 1, 11 sétimo, menos 2, raiz de 7, menos 1,5, 0,4343. Lembrando que esse tracinho, né, representa a repetição do período, menos 1 raiz dividido por raiz de 2 e raiz de π sobre 3, na reta numérica. Considere a ideia de aproximação para os números infinitos ou irracionais. Então, gente, ó, eu vou sugerir que o 2, o 1 são números fáceis de localizar na reta numérica, né? O menos 2, menos 1 meio, 0,4343 também, né? Está próximo aí do 0,5. Então, eu sugiro vocês fazerem uma reta contendo os negativos e os positivos e menos 0,5, 1 pro lado de meio e meio. Aí, professora, e esse 11 sétimos? 11 sobre 11 sétimos, né? Eu vou abrir aqui a calculadora. O que vocês podem fazer? Por aproximação. Vou colocar a calculadora, ó. Vou dividir 11 por 7. Deu esse número aqui, tá? É um número racional, gente. Porque, ó, o período, ele se repete aqui, ó. Tá vendo? Ó, 1,571428. Depois 5714 e assim vai. Então, vocês podem aí, ó, tá vendo? Tá bem próximo do 1,57, bem próximo do 1,6, né? Então, vocês vão lá e localizam. E as raízes, a mesma coisa, ó. Vou colocar a raiz de 7, ó. É esse número aqui. É irracional, tá bom? Porque depois a vírgula não tem período. São números decimais infinitos e não periódicos. Então, vocês aproximam aí o 2,6 e localizam na reta numérica. Ó, e o 1 sobre raiz de 2? Aí você pode fazer o seguinte, ó.
1 dividido por, na calculadora, ó, você coloca a raiz de 2. Deixa eu ver se dá. Não, não dá. Pera aí. Acho que se eu pegar a raiz de 2 e colocar o oposto, ó. Isso, tá vendo? Esse botão aqui, da calculadora, ó. 1 dividido por x, que é justamente 1 dividido pela raiz de 2, tá? E aí, vocês localizam por aproximação esse número, lembrando que esse é negativo. O pi, gente, na calculadora, vocês podem identificar na calculadora científica, tá? No computador, vocês vão aqui, ó, nesses 3 pontinhos, vai na científica, aí tem o número pi, ó. Aí já vem, aí ele quer π sobre 3. Então, você divide esse número por 3. E aí, vocês localizam esse valor aproximado, 1,05, localiza na reta numérica, tá? Esse exercício vocês vão tirar foto e me encaminhar. 4. Considere os números 2,1, 11 sétimo, que acho que são os números que vocês localizaram aqui. Qual é o nome que pode ser dado a todos esses números? Lembrando a ideia do que é conjunto dos números reais, racionais, irracionais. Então, como a gente pode chamar esses números, tá? 5. Indique entre quais números inteiros consecutivos fica cada um dos números reais. Aí vocês podem fazer aqui, por exemplo, raiz de 6. Vocês podem ir na calculadora e calcular a raiz de 6, ó. Vou abrir a calculadora, vou colocar aqui um exemplo aqui, ó. Não vou colocar raiz de 6, vou colocar raiz de 2, tá? Eu quero saber quais são os números naturais que fica o raiz de 2, ó. É 1,41, então fica entre o número 1 e o número 2, tá? Vou colocar raiz de 3, ó. Peraí. Ó, 1,73, também entre 1 e 2, tá bom? 11 sétimo, aí se divide 11 por 7. Raiz de 12 dividido por 3, localiza esse número na calculadora, né? Ó, vou fazer um outro exemplo aqui, ó. Vou fazer raiz de 10 dividido por 2, ó. 10, calculo a raiz, pego esse número e divido por 2. Ó, 1,58, então ficou entre 1 e 2, tá bom? Então, vocês localizam o número na calculadora e vê, né, qual que é os números naturais que fica esse número, tá bom? Considere os números reais menos raiz de 5 e mais raiz de 7. Quais números reais existem entre eles? E números inteiros? Inteiros são os números negativos, tá? E positivos. Números reais, gente, entre dois números há infinitos números reais. Então, já tem uma dica aí para responder essa questão. Entre o número 1 e o número 2, na reta numérica, tem infinitos números, tá? Reais. Quantos números racionais existem entre eles? E números irracionais? Racionais são as frações e irracionais são os números que não pode ser escrito em fração ou decimais. Então, também, gente, a mesma ideia dos números reais. Entre 1 e 2 há infinitos números racionais e infinitos números irracionais, por incrível que pareça. 7. Coloque em ordem crescente os números reais abaixo. Então, vocês vão colocar esses números em ordem crescente, do menor para o maior. Fica mais fácil transformar as frações em decimal para ver mais ou menos qual que é o valor correspondente a elas. Lembrando que para transformar fração em decimal, é só dividir o de cima pelo de baixo. E a 8, complete entre os símbolos de maior e menor. Esse símbolo é maior, tá? Esse é menor. Maior sempre indica para a direita e o menor para a esquerda. E o símbolo de igual. Então, menos raiz de 5 é menor ou maior que 1? 13 sobre 3 é menor ou maior que 9? Pi é maior ou menor que 2?
Facinho esse, hein, gente? 1,333 é maior ou menor que 1,2? Ou igual, né? E aí vocês vão fazer com todos esses, tá? Todos os exercícios podem ser feitos na apostila, encaminhadas fotos para mim ou a resposta ao formulário. O único que não vai ter no formulário é a reta. Aí vocês me mandam a foto da reta que vocês vão fazer no caderno, tá bom? Então, é isso, tá? Por enquanto, e até a próxima aula.